Vinícius, sério isso? Pessoal, vou Sério. começar a gravar, tá? A aula, tá? Vinícius, hoje você vai arrebentar nas contas. Ah, é meio complicado, hein? É que Eu é um fui perdidinho. conceito que não é muito usual, né, para vocês. Essa ideia de trabalhar com variação, misturar com porcentagem e fazer depois essa reflexão, né? Então, acho que é por isso que você está um pouco assustado. Mas fica tranquilo que você vai superar. Bom, Tomara. pessoal, então vamos lá. Hoje é dia 26/5, a aula de economia, tá? Então é a nossa semana que vem, a gente faz a revisão, então, e já na outra semana vocês já sabem que começa a semana de prova, né? Vocês receberam, né, aquele calendário com aquelas informações, né? Acho que eu mandei para vocês, não foi? Ah, você Mandei, né? mandou. Tá. Só o coordenador que não me mandou ainda. Como? Só o coordenador, o juvenil, que não me mandou ainda. Tá. Pessoal, eu não sei se vocês. Acho que eu vou até mandar aqui para vocês. Que a última atividade vocês têm, né? Que eu acho que eu mandei aqui no grupo. Que a gente estava fazendo a correção. Onde que tá? Aqui. É a atividade 6. Essa daqui que eu abri do grupo agora. A gente corrigiu algumas. Certo? Vocês estão vendo essa tela compartilhada ou eu não compartilhei? Não. Ainda não? Tá, peraí. Então vamos lá. E depois a gente vai ver uma lista que eu coloquei para vocês faz tempinho já, só que a gente não chegou a corrigir ela, tá? Então eu vou fazer a discussão dela com vocês hoje, ok? Bom, então olha só, essa aqui é a última lista que a gente estava discutindo. Estão vendo aí? Tá, né? Tá. Então vamos retomar um pouquinho essa parte da elasticidade. Tá bem claro o que acontece quando ela é menor e quando ela é maior. Dá para perceber aqui, de acordo com o que a gente discutiu. Então, assim, na prova, por exemplo, se eu der um gráfico desse e pedir para você fazer uma análise, assinalar a questão que representa. Então, por exemplo, olha esse gráfico aqui, eu dei uma ampliada, dá para enxergar aí? Esse gráfico, o eixo Y aqui, fala que é o preço do sal e aqui é a quantidade. Vocês acham que sal é alguma coisa, é um bem assim, que se subir o preço vai interferir muito no nosso consumo? Eu acho que não. Não, porque, primeiro, sal é algo que você não consegue substituir. Concorda? Não é um bem que você consegue substituir. O sal tá caro, eu vou pegar outra coisa. Sal, né? E outra, mesmo que o sal, sal é barato, né? Mas mesmo que o sal seja caro, é tão pouco que você usa que isso não vai influenciar na questão da procura, certo? Então, o sal, ele tem uma elasticidade menor que 1, bem menor que 1. Isso, através do desenho, a gente pode observar, né? Que é aquela história que a gente viu um pouquinho na aula passada. Através do desenho, a gente observa aqui, ó, que, olha, mesmo que o preço oscile muito, mesmo que o preço aumente muito, a quantidade adquirida, ela não vai interferir. Se as pessoas forem comprar 2 quilos, vai continuar comprando, não importa se esse preço vai aumentar ou vai, entendeu? Então, isso não vai interferir. Então, a gente diz que quando ela é inelástica, que é menor que 1, a gente diz que ela é insensível aos preços. Então, isso não... O preço pode subir ou aumentar, que isso não vai mudar praticamente nada na questão do consumo. Então, você observa que a curva, ela é bem acentuada, ou seja, ela é bem inclinada, certo? Ó. Quando você observar que uma curva está mais deitada, é porque é produto que é sensível a preço, certo? Então, é produto que quando você mexe no preço, as pessoas param de comprar. É tipo
produto supérfluo, entendeu? Coisa de luxo, algo que não é tão importante na sua vida, ou seja, se você ficar sem ele, não tem problema. Então, aqui você observa que a reta ela está bem deitada, né? Ela tem uma inclinação baixa, isso tudo tem a ver com a questão do coeficiente, da demanda, da oferta, que é mais a parte de matemática aí. Mas olha que a gente aqui está falando, essa curva ela é sensível aos preços. Então, se o preço aumentar um pouquinho, já o que acontece? Eu tinha aqui uma quantidade com um preço tal, ó. Quando o preço deu uma subida, a quantidade deu uma caída violenta, percebe? Ó, tinha uma quantidade aqui e aí ela veio para cá. Olha para onde ele foi o preço. O preço deu uma subida leve e já teve muita gente não querendo mais esse produto. Por quê? Porque essa elasticidade ela é maior que 1. Então, toda vez que ela é maior que 1, ela é elástica. Tá? Então, por exemplo, na prova, com certeza eu vou colocar uma questão onde você tem que fazer essa análise, certo? Mas não de cálculo, só de análise de gráfico. Então, isso que eu estou falando sobre a inclinação da reta é uma dica boa, ok? Reta bem de pé é porque ela tem elasticidade menor que 1. Reta bem deitada, assim, é porque ela é maior que 1. E quando ela ultrapassa 1, é porque ela é sensível ao preço. E quando ela não ultrapassa 1, é porque o preço pode subir, que isso não vai alterar, as pessoas vão querer continuar comprando o produto, certo? São A produtos demanda que ainda não continua. são substituíveis, né? Isso mesmo, Paulo. Tá bom? Então, galera, aqui eu acho que a gente. Eu não lembro muito bem com vocês qual que eu parei aqui. Eu só lembro que eu estava fazendo uma correção aqui hoje e aqui, ó, eu acho que eu achei. Vocês estão com esse arquivo aberto? Eu acho que esse aqui é o meu que eu arrumei. Alguém está com esse arquivo impresso? Não, eu não tô. Tá, porque se alguém tiver com esse arquivo impresso, eu vou. Tem o número errado aqui. Aqui estava falando. Tô tão alérgica, gente. Desculpa aí. Eita, nós. Ó, aqui. Acho que eu Ô, vou até professora, fechar. uma pergunta. Acho que eu vou até fechar essa câmera aqui. É da atividade 6 que a senhora está falando? É. É da atividade 6. Aham. É Acho essa, da né? atividade 6, acho que a gente fez nenhuma não, pelo que eu tô lembrado. Acha? Tá doido? Essa aqui? É, Não, fiz sim, gente. será? Eu não tô lembrado não. Tem 2, 4? Não. Dessa atividade a gente não fez nenhuma? Ô, Paulo, Ah, vai, me ajuda aí. Fez sim, eu comecei discutindo por que ela tinha sinal negativo. Eu falei sobre a sazonidade, aula passada. Falei sim, comentei Pera aí, sobre isso. professora, deixa eu ver. Eu fiz a questão 3 com vocês. Aí essa daqui eu falei que era um teste, que era para vocês olharem e tentar analisar em casa e fazer. Vocês estão indisciplinados aí com a lição. Aí essa aqui é 4. Essa é 4. Aí essa daqui é a não, 5. professora, você fez sim, verdade. Então, eu lembro que eu só não sei falar certinho qual que eu parei. E o que eu estou falando para vocês é a seguinte: essa questão aqui, ó, quem tiver com ela impressa, eu vou pedir. Aqui, esse número aqui tá errado, ó. Eu vou pedir. Aqui, esse número aqui, galera, é 20, ó. Tá? Na lista que eu mandei para vocês, depois eu vou postar de novo. Eu coloquei 15, tá errada, tá? Então foi isso aí. Bom, então vamos lá então. Qual que eu lembro que eu fiz? É que na minha folha aqui tá todas feitas, por isso que eu não tô lembrando. Eu lembro que a 5 eu acho que eu fiz.
Não, a 5, será que eu fiz a 5? Acho que eu fiz. A 6. A 6 eu fiz. A 6 foi aquela que eu troquei por -2. Foi, acho que a última questão da aula. Eu falei, gente, vamos provar? Dá tempo? Aí vocês falaram, vamos fazer mais uma, professora. Eu fiz até a 6. Mas depois eu mando para vocês a correção dela, tá, gente? A foto. Que eu tenho ela aqui resolvida. Tá? Então eu vou mandar para vocês essa aqui resolvida. Aí eu vou para 7, então, que acho que a 7 eu não fiz, tá? Então vamos lá. Eu acho que vocês deveriam fazer no caderno comigo, pessoal, porque depois eu mando a foto, você já tem ela resolvida aí, né? Tudo bem? Vamos lá, então? Então vamos Sim. lá. A 7, ela diz o seguinte: ao preço de R$ 15 foram vendidas 20 unidades de agenda. Supondo que a agenda tenha uma elasticidade igual a menos 0,5 e querendo vender 24 unidades, para quanto o preço deveria ser efetuado? Então, a gente pode pensar o seguinte. Deixa eu dar um print aqui que eu preciso fazer aqui. Ó. Nossa, eu tô muito alérgica. Queria fechar a câmera, mas não tô achando o negócio aqui. Vocês não verem eu espirrando. Onde que eu não tô achando onde fecha aqui? Aí mesmo tá onde aqui. você tá com o mouse, professora. Tem um negócio tampando aqui bem em cima. Deixa eu tirar, peraí. Aqui. Eu vou fechar porque eu tô muito alérgica. Eu tô passando a mão no nariz. Sorte que não pega pelo computador. O meu cílio sai tudo correndo na hora que eu espirro. Gente. Tadinho. Eles ficam morrendo de medo. Aí o pequeno falou assim ontem. Ô mãe, o certo não era eu ficar muito próximo de você, né? Eu falei, o certo não era mesmo, né? Mas eu falei, mas a mãe não tá saindo de casa, então não tem problema. Ele falou, tem certeza? Tá morrendo de medo. Ai, gente do céu. Tá tudo bem aí com vocês? Estão se cuidando? Sim, nem tô saindo de casa. Ah, então tá bom. Bom, então vamos lá, ó. Vamos colocar em cima aqui do enunciado, pessoal, ao preço de R$ 15. O que vocês acham, então, da gente chamar aqui? Esse foi o primeiro preço. Então, aqui a gente vai chamar de P0, lembra? Vai lá, Vinícius, vamos entender isso agora, hein, ó. O preço inicial, então, era 15. Foram vendidas 20 unidades. Então, essa aqui é a quantidade. Não deixa eu trocar o eixo, hein, de novo, hein? Essa aqui é a quantidade zero. Ó, preço com quantidade. Então, se aqui eu chamei de zero, aqui é zero também. Ele diz que a elasticidade está dando quanto? Menos 0,5. Pessoal, quando essa elasticidade dá menos 0,5, significa o que mesmo que eu acabei de explicar agora? Hã? Quando isso aqui dá menos 0,5. Vocês acham que é um produto sensível ao preço ou não? Não é? Quando a elasticidade ela é maior que 1, acontece uma coisa. E quando ela é menor que 1, acontece outra. Ó, aqui, essa elasticidade é menor que 1. Então, quando ela é menor que 1, significa que ela é o quê? Inelástica. É inelástica. E quando ela é maior que 1, significa que ela é sensível ao preço, ó. Ela é elástica. Certo? Então, nesse caso nosso, o que está acontecendo? Se ela deu menos 0,5, significa o quê? Que ela não é tão, concorda? Sensível ao preço. Concorda? Sim. Então, se o produto aumentar ou diminuir, ele está dizendo que as pessoas vão continuar o quê? Comprando. Comprando. Tá, então ele está falando que essa elasticidade, ela dá quanto? Menos 0,5. Tá, aí vamos continuar aqui. Querendo vender quanto? 24 unidades. Então, ele quer saber, supondo que uma agenda tenha isso, supondo que ele quer vender 24 unidades. Ele quer saber quanto que deve ser esse preço.
Ó, para quanto o preço deve ser afetado. Ou seja, essa quantidade é a outra quantidade que ele está querendo usar aqui, certo? Que é a Q1. Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Eu tinha um preço inicial de 15, que foi vendido a 20. Depois eu tenho uma elasticidade que deu 0,5 e ele quer que atinja 24 peças. Então, essa é a quantidade toda, a quantidade 1, no caso, já que essa é a 0. E que preço que é esse que ele quer? Esse, então, é a variável que eu quero achar, que é o preço 1, no caso. Fechou? Então, Sim, vamos deu pra entender. lá. A fórmula é a seguinte. Eu vou escrever aqui. A elasticidade preço-demanda é igual a... Vou botar uma fração. Está muito grosso isso. Vou botar uma fração aqui. Eu vou escrever a fórmula de novo com vocês. A formulinha é quantidade 1 menos quantidade 0. Tudo isso dividido por quantidade 0. Ver se dá para entender assim, tá bom? Aqui vai ficar embaixo preço 1 menos preço 0, dividido, essa formulinha, dividido pelo preço 0. Isso aqui se chama variação da quantidade. E isso aqui se chama variação do preço. Então, para eu achar a elasticidade, eu sempre vou fazer essa analogia. Agora eu vou fazer essa conta. Agora é cálculo, né? Então, talvez seja por isso que vocês estão meio travados aí nos cálculos. Ó, a elasticidade, vou trocar. Quanto que é a elasticidade? 0,5, negativo. Vou trocar aqui por 0,5, tá bom? Ó, isso é igual. Vou botar uma barra aqui. É tão ruim escrever nesse trem. 0,5. É igual... Vamos lá, então. Qual que é a quantidade 1, galera? 24. Se vocês quiserem fazer no cantinho aqui, fica mais fácil, ó. 24 menos 20. Dá quanto? Dá 4. Não é isso? Sim. Então, aí você vem aqui, fica menos confuso, ó. Aqui você pode, então, escrever assim, ó. 4 sobre a quantidade inicial. Quem é a quantidade inicial? 20. É 20. Então, aqui você bota o 20. Aí você vem aqui e precisa fazer a variação do preço. Tá, a variação do preço é pegar o preço 1, né? É pegar o preço 1 e tirar o preço 2. Tá, o preço 0. Você tem o preço 1? O preço 1 é o que você quer achar. Concorda? Mas você tem o preço 0. Quem é o preço 0? É 15. Então, aqui, nessa fórmula aqui, você vai escrever P1 menos 15. Tudo isso você vai dividir por quanto? Pelo preço inicial, que é 15. Ó. Gente, vocês concordam que tem que ter uma letra para eu achar? A letra que eu quero achar é esse danado desse preço. Eu quero saber quando o preço era R$15, eu vendia 20 agendas. Ele quer saber quanto que tem que cair o preço, porque vai cair o preço. O preço vai cair? Claro que vai cair. Vendeu mais agenda. Se eu estou numa relação matemática de demanda, se eu vendi de 20 agendas, eu vendi 24, é porque o preço era 15 e caiu, não sei para quanto. Mas que tem que dar menos que 15. Se isso aqui fosse um teste e lá tivesse alternativa A, 20, alternativa B, 14, alternativa C, 10, alternativa E, D, 9, sei lá. Eu teria que, se eu fosse chutar, eu não poderia marcar mais que 15. Eu teria que marcar ou 10, ou 9, ou sei lá o quê. Certo? Entendeu o que eu tô falando? Não faz sentido dar mais. Então, agora, eu vou fazer essas contas aqui. Vamos lá, gente. Pega uma calculadora aí básica e vamos lá. Aqui embaixo tem um 1, gente. Você pode multiplicar isso em cruz. Então, você vai ter que fazer menos 0,5
eu vou multiplicar, vou só copiar essa expressão, P1 menos 15 dividido por 15. Isso é igual a 4 dividido por 20. 4 dividido por 20, já, sei lá, vou deixar 4 sobre 20 mesmo. Mas se quiser dividir, pode. Aqui é um menos, tá? Ó. Aqui é um menos. Então, aqui, eu vou até colocar isso aqui entre parênteses. Ô, gente, qual seria o jeito mais fácil aqui? Vocês têm problema com fração. Esse número não tá... 0,5 não está dividindo 15? O que vocês acham? Ou também, eu sei que vocês não gostam. Eu já sei como que vocês gostam. Eu vou fazer assim, ó. Se você multiplicar isso aqui em cruz de novo, vai ficar 15 vezes 4. Ó, eu vou fazer isso que acho que vocês vão gostar mais. Vai ficar assim. Menos 0,5, que multiplica P1, menos 15. E eu vou fazer 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60, certo? Então, isso aqui vai dar 60 dividido por 20. Ó, entendeu o que eu fiz? 15 vezes 4 dá 60. 60 dividido por 20. Ora, 60 dividido por 20, esse número vai dar 3, certo? Então, aqui, ó, vou apagar esse aqui e vou continuar aqui. Então, isso aqui vai ficar, vou fazer assim, vai ficar menos meio P. Esse menos com esse menos, multiplicação dá mais. Se você não sabe de cabeça, pega a tua calculadora e faz 0,5 vezes 15. 0,5 vezes 15 dá 7,5. É metade de 15. 7,5. E 60 dividido por 20 dá 3. Pronto. Só que esse número aqui é negativo. Quando eu quero passar ele para ficar positivo, tá bom? Então, eu vou passar o 3 para cá e passar o meio para lá. Então, vai ficar assim, ó. 7,5 menos 3, que vai dar 4,5, é igual a, vou passar para cá, vai ficar mais 0,5. Viu? Pronto, só estou fazendo uma continha básica aqui. Isso menos 3 dá 4,5. 4,5 eu vou dividir por meio. 4,5 dividido por 0,5. Se você também não sabe de cabeça, que eu sei que vocês não têm essa... Vocês que eu falo, é o alunado no geral, gente. O alunado no geral tem problema com decimal. Dividir um número por 0,5 é dobrar o resultado. Então, isso aqui vai dar 9, certo? Então, 4,5 dividido por 0,5. Não tenha medo, pega a sua calculadora e faça essa conta. Daí você vai provar que o preço é R$9. Essa é a resposta desse exercício. Então, vê se faz sentido. Quando era 15, ele vendeu 20. Quando caiu para 9, ele vendeu quanto? 24. Então, se eu fosse fazer uma conclusão, eu escreveria o seguinte. Eu colocaria a seguinte resposta. Opa, peraí. Professora, depois você pode subir só para eu tirar foto? Fazendo um favor? Posso. Eu tô sem meu celular. Raul, o meu filho pega meu celular, que ódio que eu tenho disso. Apesar que eu posso dar um print aqui e mandar para vocês. Nossa senhora, tá derrubando a casa aqui. Não, é a janela. Quando você abre a porta, o ar... Não quero mais, pode deixar. Tá, ó, presta atenção, gente. Agora eu vou só responder. O que seria a interpretação disso? Significa que ele, o quê? O problema perguntava, o vendedor conseguiu... Não é esse não. A pergunta, para quanto o preço deveria ser alterado? Então, logo, o preço deveria... Ou a gente pode colocar assim. Se o preço... Vamos colocar assim. Se o preço for alterado
para R$ 9, ele irá vender 24, é isso? É, né? 24 unidades da agenda, né? Então, pensa, supondo que isso fosse uma questão de teste, certo? Como que você iria justificar essa alternativa, né? O que vocês acharam? É interessante, né? Mas tem uns cálculos aí, né, gente? Pô, mas vocês estão no último semestre, né? Pois é. E é uma matemática básica, né, aqui no caso, que eu estou precisando. Precisando de um suporte de uma calculadora na mão, mais fácil ainda, né? É que a gente percebe que o quanto o aluno tem defasagem em operar com número decimal, né? Então, esse conceito do que é dividir por meio, isso agiliza muito, né, ó, numa questão sem uso de calculadora, né? Tem aluno que a gente já até falou isso, quando o aluno divide por meio e dá 9, tem aluno que pega a calculadora e faz de novo porque não acredita, né? Porque vocês são treinados para pensar que quando divide, a resposta diminui, né? A resposta, quando você divide o número, só diminui a resposta quando o número é inteiro. Se o número é quebrado, ele aumenta. Por isso que quando eu divido 4,5 por 0,5 dá 9. Mas Professora, tem uma dúvida. Dá o dobro, né? Hã? Uma dúvida. Ali, ó, depois que você essa parte aí mesmo. Eu posso fazer esse direto, né? Eu não preciso fazer essa parte de cima, né? Montar esse de cima, ou eu preciso. Essa aqui? Isso. É que, não sei se você vai conseguir. Você tem que entender que esse 15 aqui vai passar multiplicando aqui, ó. Eu passei ele multiplicando. Tá. E Aí aí eu não sei se daqui você consegue vir direto para cá. Ah, não, tá. Então é melhor eu montar Ó, eu esse de multipliquei em cima. cruz, então eu copiei isso vezes isso, tá vendo? Ó, Uhum. eu fiz isso, ó. Aí eu copiei isso vezes 1, que dá isso. Como esse 15 desceu, de novo, ele pode de novo multiplicar. 2 vezes, dá uma multiplicação uma vez, depois você multiplica de novo. Aí quando eu multipliquei esse 15 por 4, surgiu o número 60 aqui. Uhum. Aí eu tirei ele daqui de baixo, porque ele aqui de baixo acaba sendo um transtorno para vocês, né? Número embaixo. Entendi. Aí, e essa divisão, ela dá bonita, né? Porque esse número aqui dá 2, ó. Dá 3, quer dizer. Ó. Aí vai ficando com uma cara um pouco mais simpática, né? Ó. Aí eu fiz uma chamada de distributiva, né? Eu fiz esse vezes esse e esse vezes esse. Ó. Aí caiu nessa equaçãozinha aqui. Então é isso aí. Posso ir para outra? Pode, né? Aí eu vou para a questão 8. Aqui. Acho que é a última dessa bateria, tá? Essa 8, ele fala o seguinte. Ixi, eu apaguei lá, né? Peraí, não, alguém queria tirar uma foto aqui? Deixa eu tirar uma foto. Peraí, deixa eu mandar salvar aí pra galera. É questão, é exercício. É Esse o é o 7. exercício 7, né? Deixa eu marcar assim que eu. Ah, se alguém ia tirar a foto, né? Eu tirei. Mas eu mando lá depois pra vocês. É rapidinho, é só pra eu. Ah, não, você Mas fechou eu já, sem né? querer eu fechei. Ah, tá, sem problema. Paulo, eu sem querer eu acabei fechando aqui Não, não tem problema não. o treco aqui. Mas eu já mando para vocês. É vocês que estão aqui comigo, é? Eu já mando para vocês, quer ver? Peraí.
Só preciso achar aqui. Como que eu chamei mesmo? Elasticidade. Exercício 7. Isso. Elasticidade, exercício 7. Será que foi? Será que abriu certo aí? Tá. Então, vamos lá. Depois você me fala se deu certo ou não. A Deu questão certo. 8, deu? A Deu. questão 8, então, pessoal, ela fala o seguinte, ó. Tudo bem, Vinícius? Tudo. O Vinícius tá quietinho, Vinícius. Tá assustado não, né, Vinícius? Não, tô anotando umas coisas aqui. Isso. Ó, vamos supor que o governo, querendo reduzir o consumo de gasolina, no curto prazo, ele resolva promover um aumento de 40% no preço do combustível. Vocês concordam que isso aqui já é a porcentagem? 40% é uma porcentagem, certo? No preço do combustível. Percebeu que este aumento provocou uma redução de 8% no consumo. Calcule o coeficiente elasticidade preço da demanda da gasolina e classifique-o. Quando ele fala classifique, é para falar se ela é inelástica ou se ela é elástica, certo? Então, vamos ver de novo. Ele queria reduzir o consumo de gasolina. Aí ele aumentou o preço do combustível, entendeu? Para 40%. Ok, pessoal? Pensa que teve um aumento na gasolina de 40%. Bom, com esse aumento, vai ter uma redução no consumo? Vai ter que ter, né, gente? Se a gasolina sobe muito, concorda que as pessoas acabam economizando mais. Ela vai tentar ir de ônibus, pegar carona. Não é isso? Sim. Isso acontece. Tá. Agora, vamos supor, teve uma queda, mas não está tendo tanto consumo por conta de outras coisas, né? A história do coeteros paribus, ou seja, tem várias coisas que estão interferindo no andar normal da carruagem, né? Certo? Preço de gasolina caindo, concorda que era para ter consumo maior? Mas por que isso não está acontecendo? Ué, não está acontecendo porque está tendo outras coisas por trás, outras variáveis, certo? Que fogem do nosso alcance aí. Vocês sabem quais são. Então, vamos para a teoria. Qual é a fórmula da elasticidade? Gente, a elasticidade, ela é uma relação matemática que dá porcentagem de quantidade sobre porcentagem, variação de preço. Só que para eu achar essa variação da quantidade, a gente usa aquela porqueirinha dessa fórmula aqui, que é aquela que eu escrevi agora há pouco. Para eu achar essa porqueirinha dessa porcentagem aqui, eu pego o preço 1, tiro o preço 0 e divido pelo preço 0, certo? Ó. Só que aqui ele não dá o preço da gasolina, ele já dá o quê para nós? Aqui não é, aqui no caso é o preço, né? Ele já dá o preço em porcentagem. E essa redução não é a quantidade? Isso aqui não é a quantidade que reduziu? Então, ele já deu a porcentagem da quantidade, entendeu? Então, a conta já está pronta. Quando ele pergunta qual é o coeficiente de elasticidade, é muito simples. O coeficiente da elasticidade é só pegar a porcentagem da quantidade. Qual é a porcentagem da quantidade? É 8%. E dividir por quem? Dividir pela porcentagem do preço. Qual é a porcentagem do preço? 40%. Vocês estão entendendo que teve uma conta aqui, onde a gente fez preço 1 menos preço 0, dividido pelo preço 0, que deu
40%, que é um decimal que vale quanto? 40%, né? Um decimal que vale 0. 40%, né? 40 sobre 100. 40 sobre 100 não é 0,4? E 8% não é 8 sobre 100? E 8 sobre 100 não é o decimal 0,08? Aqui? Uhum. Muito bem, nem precisaria fazer essa conta. Você poderia só dividir 8 por 40. Só que aí tem uma parada. Elasticidade, preço, demanda é sempre um número Lembra? Que isso é sempre um número negativo? Claro que é um negativo. Aqui ele fala que teve um aumento de 40. Então, que sinal é aqui? É mais. E aqui ele fala que teve o quê? Uma redução. Então, que sinal está na frente do 8? É menos. Então, por isso que essa conta dá negativa. Lembra que, pessoal, vocês lembram que elasticidade, preço, demanda é um número que está no módulo lá, aquela parada do módulo? Que faz o número que é negativo ficar positivo? Então, isso sempre vai dar negativo. Por quê? Tem uma pergunta que, não sei onde que eu coloquei, se é na lista, se é na prova, eu sei que essa pergunta está na minha cabeça. Por que a elasticidade de preço e demanda dá negativa? Porque a elasticidade preço e demanda, ela acontece o seguinte fato. Quando o preço aumenta, a quantidade cai. Se o preço diminui, é porque a quantidade aumenta. Então, quando uma flecha sobe e outra desce, essa conta dá negativa. Então, isso tem que dar negativo sempre. Se a gente estivesse falando de elasticidade de oferta, a oferta não, as duas dariam positiva, certo? As duas teriam o mesmo sentido. Só que a gente está na demanda. Então, galera, dividindo, pega a calculadora aí, divide 8 por 40 ou 0,08 por 0,4. Bom, dividindo 8 por 40 é a mesma coisa que dividir 8 por 40 vai dar 0,2, é isso? 0,2. Isso, negativo. Isso, agora vamos lá. Analise, calcule o coeficiente, calculei. Classifique-o. O que seria classifique? Que tipo de elasticidade é essa? Ela é o quê? Inelástica. Isso, primeira coisa. Muito bem. É inelástica. O que significa a ideia de ser inelástica? Os consumidores... Um produto que não é substituível, né? Alguma coisa assim? Isso. Os consumidores, que a gente pode responder. Vocês acham que os consumidores são muito sensíveis a esse aumento ou não? Não são sensíveis. Não são sensíveis, não são. Os consumidores, a gente pode colocar, são poucos sensíveis. Pelo valor, né, do combustível. Exatamente. A variação do preço da gasolina. Até porque, o que acontece? Isso aqui é um produto que essencial, né? Concorda? Sim, com certeza. Uhum. Mesmo que sobe a queda, mas ela não vai ser muito radical, porque as pessoas não podem ficar sem. Elas dependem disso. É diferente de um produto, alguma coisa que você pode substituir, né, gente? Certo? É diferente de alguma coisa, sei lá, de uma carne que ter uma carne. Você adora comer picanha, né? Só que sua renda caiu, e aí? A sua renda caiu e a picanha aumentou o preço. Aí come contra filé. Uai, que já tá de bom tamanho. Aliás, eu nem sei quanto tempo faz que eu não como uma picanha. Isso aí nem me pertence. Esse tempo atrás eu fui no açougue comprar uma carne.
Aí eu vi uma carne bonita assim, sabe? Embalada, mas era embalada, né? Aí eu perguntei, quanto que tá essa aqui? Aí o cara falou, isso aqui é picanha argentina. Acho que era R$ 92 o quilo. Ou essa é boa, hein? Essa era Misericórdia, eu Aí eu nunca melhor. comecei a dar comi. risada. Até porque assim, eu conheço o do açougue e até a filha dele é minha aluna. E aí eu comecei a dar risada. Falei, ixi, Maria, isso aí não me pertence. Nem picanha brasileira, imagina. Não, mas ele tá Importada. roubando, hein? Tá muito caro essa picanha dele, não é tudo isso, não. Nossa, então, eu, Ele eu, tá achei, eu roubando. achei um absurdo, Vinícius. Eu É falei, no gente, o que essa carne máximo, é tem? no máximo R$ 80. Nossa, mas é Montemor, né, filho? Que o pessoal. É igual combustível aqui. Combustível aqui, eu abasteço quando eu vou para Campinas. Que é um absurdo aqui o combustível. Primeiro que tem 3 postos, 2 é do mesmo dono. Entendeu? Que por sinal é meu vizinho. E, e ele faz o que quer com o preço. Então, tem terrível. Gente, vocês viram que fácil? Que bonito? Entendeu, né? Ah, essa daqui foi mamão. Então, Se na fica prova ligado. for todas as questões dessa, aí dá bom. Ah, eu acho que tem na prova uma questão, mais ou menos essa ideia aqui, tá? Então, aqui vocês, na prova não tem muito cálculo, gente, é mais interpretação, saber, entendeu? O que acontece, se ele é sensível ao preço, esse tipo de coisa aqui, tá? Fechou? Então, a gente terminou essa lista. Depois eu vou mandar uma foto para vocês. Acho que eu vou escanear, fica melhor, né, do que foto. Escanear o Pode, exercício. pode ficar No melhor. final da aula, na hora que eu terminar a aula, eu escaneio essa lista e eu vou mandar, porque eu fiz ela com a minha letrinha mesmo, mas não ficou muito bagunçado não, tá? Daí Beleza. eu mando para vocês, certinho. Só que tem um problema, pessoal. A hora que vocês abrirem aquele arquivo antigo, tem 2 exercícios com o número 4, tá? Então, eu arrumei aqui, não vai bater os números, tá? Sabe esse exercício 8? Na lista antiga tá como 7, porque tem 2 número Uhum, 4. sim, Você viu isso, Vi? vi. Ah, então tá. Fechou. Vamos lá, então. Aí, pessoal, eu vou mandar para vocês essa daqui. Espera aí, que eu vou mandar já para vocês corrigida desse jeito. Vocês já abrem aí e a gente vai fazendo a discussão junto. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, manda bala aí. Vai indo. Por Quem que tá enquanto, aí na não. aula? Eu nem sei. O povo tá de feriado já, né? Como é que fala, Paula? Não, eu falei que por enquanto eu não tenho ainda. Ah, tá tudo tranquilo, né? Muito simples. Depois que você me respondeu lá aquela questão, agora deu para entender melhor agora. Ah, viu, ô Paula? Então, eu falei brincando, mas é sério, tá? Qualquer coisa eu vou pegar vou corrigir a sua, que eu vi que tá bem bonita, colorida, e vou colocar como gabarito pra galera, Tá bom, não tem problema não. tá? Beleza. Ó, vocês estão vendo essa lista aqui? Sim. Tá. Isso aqui, olha o dia que foi mandado para vocês. Um mês Uhum. atrás. Ainda eu escrevi, né, professor, podem. É que eu sei que vocês estão. É difícil, né? Discutir em dupla, porque eu falo, poderia trocar ideia e tal. Isso aí vocês fazem mesmo sem a professora mandar, né? Eu sei disso. Tem que fazer mesmo. Mas olha só. Aqui, pessoal, essa lista era uma lista que tinha algumas questões abertas, né? Aí eu respondi aqui. Achei que ficou aqui. Fica mais fácil do que eu só falando, pelo menos vocês têm já escrito aqui, tá? Então, algumas coisas da parte teórica mesmo, né? Então, aqui, a primeira questão, eu não vou ficar lendo com vocês, vou fazer um comentário, tá? Daí depois vocês leem aqui o que eu coloquei. Que era para conceituar o que era demanda
né? E qual é a diferença entre a demanda e a quantidade demandada? Quando a gente fala conceituar a demanda, na realidade é falar que a demanda, ela depende do quê? Ela depende de um produto, né? Que vai sofrer um aumento e que se ela sofrer esse aumento, ela vai ter uma queda na sua demanda, que se chama procura. Agora, o que significa a quantidade demandada? Na realidade, a diferença entre o que é uma função demanda, a função demanda é essa situação que eu estou comentando, né? É um certo produto que tem consumidores que desejam comprar ele, enfim, mas tudo isso tem uma relação de preço, né, e quantidade. Agora, quando eu falo quantidade demandada, quando eu olho num exercício mesmo, quando eu olho num gráfico e estou lá e vejo, por exemplo, acho que eu vou salvar isso aqui, né? E vejo, igual aqui, ó, vou até abrir esse arquivo aqui. Peraí. Esse era o 8, né? Não, 9, né? 4, 8. 5, 6, 7, 8. Ah, é 8. Tá. Então, quer ver? Agora eu fechei o que eu queria abrir lá. Por exemplo, eu estou aqui, quando eu estou numa função demanda, aqui. Vou abrir aqui uma. Imagine que eu estou numa função demanda. Essa função aqui, acho que é alguma questão da prova, tá? Ela está ali porque foi alguma questão que eu elaborei da prova. Essa função aqui, o que seria a quantidade demandada? A quantidade demandada é quando eu estou olhando num gráfico. E daí eu olha, 75 unidades significa que o preço custa quanto? 15. Quando o preço aumentar para R$22, significa que teve o quê? Queda de Se o pessoas preço aumentar para R$22, houve uma queda de 30, 75 pessoas que queriam, houve uma queda de 30, para 30, quer dizer, né? E enquanto, se o preço cair para 12, olha só, já tem bastante gente querendo. Então, pensa numa situação dessa aqui. Se eu perguntasse para vocês, não tem nada a ver com o que eu estava falando lá, mas aproveitando, então, a deixa aqui. Se eu perguntasse para vocês, como que vocês calculariam a elasticidade desse exercício? O que vocês fariam? Esse é o preço 1 e esse é o preço 0, certo? Esse aqui é a quantidade 0, e essa é a quantidade 1, fechou? Como você calcula, se fosse uma questão, como você calcula essa elasticidade num gráfico desse? Aí ia ser 120, né? Você vai pegar a variação daqui, então você vai pegar 120 menos 75, isso. Eu não vou fazer isso, eu vou montar essa linha aqui, ó. Exatamente. Sobre 75, que é o inicial, isso. Porque em cima vocês estão ligados que é quantidade aqui é quantidade, embaixo é preço. Aquele dia, lembra que eu troquei os eixos? Eu mudei, eu confundi aqui. Aí eu tinha colocado o preço em cima e a quantidade embaixo. Aí tá tudo diferente. Na verdade, fica errado, né? E aqui, qual seria o preço 1 é 12 e o preço inicial é 15, né? Aí você divide sempre pelo final, sempre o que é 0 aqui, você divide embaixo, tá? Ó. Igual aqui, o preço aqui não é 0, é o P0, então você divide aqui pelo P0. Vocês observam que essa conta aqui embaixo, ela vai dar negativa? Já que eu estou fazendo, vamos lá. Vamos terminar. Então, você vai pegar lá e vai fazer 120 menos quanto? 75. 75. Deu 45. Certo? Então, aqui em cima deu 45 dividido por quanto? 75. Por 75. Embaixo dá menos 3 dividido por 15, certo?
Pronto, Certo. só fazer essa conta. Aí eu sei que vocês não gostam de fazer divisão, nada disso. Vocês vão pegar 45, eu tenho certeza, e vão dividir por 75, é isso? Sim. Vai dar 0,6. Beleza. Aí vocês vão pegar 3 e vão dividir por 15. Certo? Vai dar Certo. 0,2. Menos. Isso. Aí esse menos já pode jogar ele para riba aqui. Pra... Fica feio, né? Ele aqui embaixo. Aham. Então, a hora que você dividir isso por isso, vai dar exatamente menos 3, certo? 6 dividido por 2 é 3. Certo. Então, o que significa isso aqui? Lembrando que essa conta da negativa, só que se fosse lá num teste, ele ia falar que a elasticidade era 3, porque ele coloca em módulo, lembra? Viu, gente? Aham. Não vai ter lá nas alternativas menos 3, vai ter 3. Como 3 é maior que 1, né? Elástico. Quando a elasticidade é maior que 1, significa o quê? Que o preço é sensível. O que acontece? Os consumidores são sensíveis ao preço ou não? Estão. Vixe! Cara, se uma elasticidade ultrapassa 1, principalmente 3, é um número bem forte, concorda? É bem longe de 1, 3. Significa que qualquer oscilação no preço, a demanda tem uma queda violenta. Tanto é que você observa aqui que uma queda de R$3, ou um aumento de 3, né? Vamos pensar ao contrário. Concorda que um produto que custava 12 e foi para 15, foi radical a diminuição da procura? Ó. Sim? Ah, interessante a gente falar também o seguinte. É bem interessante a gente pensar nessa ideia. Que um produto que teve uma queda de 20% no preço, ó, interprete esse resultado. Vamos lá, estou fazendo já a revisão de prova aqui, ó. Interprete esse resultado. Olha para mim aqui quanto que variou o preço, vai. Aqui, essa conta deu quanto? Que não é o preço? Que não é a porcentagem que varia preço? Sim. Não houve uma aqui, a Vinícius falou até aqui, né, o menos estaria aqui embaixo, né? Uhum. Só que eu joguei ele para riba lá para ficar. Eu falo para riba brincando, viu, gente? Tá. Mas tudo bem, também sou caipira mesmo. E para riba quem fala? É mineiro? Quem fala pra riba? Nordestino. Nordestino, né? Uhum. Jogar pra riba. Então, eu falo brincando, aí às vezes vocês acham que eu estou falando sério, mas também não tem nada, não. Ó, houve uma queda de 20% no preço, fechou? Uhum. Qual seria a interpretação desse exercício? Que se houve uma queda de 20% no preço, enquanto o preço só teve uma queda, né, de 20%, o que aconteceu com a questão? Eu posso tanto pensar numa queda como no aumento, tudo bem? É que nesse caso aqui, eu estou falando em queda por conta dessa conta ter dado menos. Eu estou dizendo que quando houve uma queda de 20%, significa que a procura aumentou quantos por cento? 60. Ou sabe como você pode falar? Olha que bonito. Ela aumenta 3 vezes mais a queda do preço. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Isso, por isso que dá 60 em cima. Entendeu o que eu estou falando? Às vezes as respostas vêm assim, ó, de interpretação. Aquele livro que eu escaneei para vocês, aquele livro que eu mandei para vocês, sabe aquele arquivo que eu dei para vocês? Uhum. Ele fala assim, quer ver? Eu vou até colocar com as palavras que ele fala aqui, ó. Significa que uma queda de 20% no preço significa que a quantidade demandada, estou escrevendo, né? Demandada, no caso,
aumenta quanto? Aumenta em 3 vezes os 20%. Ou seja, aumentar 20%, opa, aqui é 20%. Aumentar 20%, 3 vezes o 20% é a mesma coisa que falar que isso foi para quanto? Teve um aumento de 60% na quantidade demandada. Certo? Então, assim, eu quis escrever assim certinho, porque isso é muito comum vir numa questão de teste, por exemplo. Interprete esse resultado, assinale a alternativa que representa esses resultados que estão aqui na conta. Certo? Eu acho que eu falei até demais, porque eu fui pegar esse exemplo aqui e me empolguei. Mas tudo bem. Não, tá bom. Vocês entenderam bem como é importante entender o que o preço significa aqui embaixo, o que a quantidade... Então, imagine uma questão seca, vai. Vamos brincar aqui. 0,4, sei lá, dividido por 0,3. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui seria... Vamos colocar aqui, porque eu preciso forçar a acontecer uma coisa. Vamos supor aqui que deu, sei lá, menos 2. Menos 2 não. Menos 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui em cima é 0,9, entendeu? Ó. O que seria a interpretação aqui? Que quando o preço tem uma queda de 30%, significa o quê? Que a quantidade, né, a procura é o triplo disso. Então, a procura aumenta para 90%. 0,9. Ok? Por quê? Porque o triplo de 0,3 dá 0,9. Então, sempre vai ter essa relação. O número que der aqui vezes o preço é o número que está em cima, é claro, é uma igualdade. É uma relação matemática. Tá? Muito bem. Isso que eu expliquei para vocês está lá na página 53 daquele livro que eu mandei para vocês, do best-seller lá, Fundamentos da Economia. Que eu mandei vocês baixarem na biblioteca, que vocês falaram que não conseguiu. Sim. Isso está na página 53, tudo explicadinho, com cálculo, certo? Está bem bonito lá também. Certo. Onde eu estava, que eu já me empolguei aqui. Bom, então, essa parte do que é a função demanda e o que é a quantidade demandada. Essa quantidade demandada, então, é algo que você analisa no gráfico, certo? Ó, o ponto específico da curva. Ok? O conceito de oferta é a mesma coisa. A oferta ela depende do quê? A oferta ela está relacionada aos produtores, certo? Então, ou seja, se essa quantidade ofertada aumentar, automaticamente o preço vai aumentar. Só que tudo isso tem muitas coisas por trás. Vai depender do quê? Salário, preço do capital, ou seja, preço de terra. Né? Então, tem vários fatores que vão interferir numa oferta, né? Principalmente quando a gente pensa, a oferta está relacionada ao produtor. Então, por exemplo, até a questão de tempo, né? Aqui, ó, até coloquei. Tempo está relacionado, a questão tecnológica está relacionada. Por quê? Se eu estou lá colhendo, sei lá, colhendo feijão na época antiga, que era as pessoas catavam com a mão, não era? E se eu tenho uma máquina que colhe feijão, eu vou ter muito, né? Eu conseguiria ter uma produção muito maior, né? Então, a questão tecnológica, ela interfere demais na quantidade ofertada. Então, essa relação, ela é interessante também. Aí, aqui, a questão 3, eu pergunto, o que é sobre a elasticidade? Essa aqui foi a primeira aula que a gente começou a falar sobre isso, aí eu já tinha lançado essas perguntas.
E eu estou esperando ver se vocês respondiam, mas tá difícil, né? Tá? Então, eu pergunto aí, ó, sobre a elasticidade preço-demanda, o que, de fato, ela significa? Gente, o que é a elasticidade preço-demanda? O que ela significa? Olha, concorda que a gente acabou de ver? Se ela dá menos que 1, a gente consegue perceber qual é a relação que ela tem com o preço, não é isso? O que a Sim. quantidade tem a ver com o preço quando ela dá menor que 1? Ela é sensível, ela não é, né? E quando ela é maior que 1? Então, eu sempre dependo de alguma variável que acaba influenciando a outra, certo? Então, a variável preço vai influenciar na quantidade demandada? Sem dúvida, isso é elasticidade. É exatamente isso que faz eu saber se essa elasticidade ela é maior que 1 ou menor que 1. Então, aqui, ó, elasticidade é uma medida de sensibilidade e nos diz como uma variável é influenciada pela alteração de uma outra. Ok? Pessoal, acho que eu marquei essa página errada. Ceguinha. Aqui eu não escrevi não, porque esse aqui eu quero que vocês olhem nesse material que eu mandei. Se vocês não tiverem ele, é a página 54, eu marquei a página errada. Essa resposta aqui, ela está na página 54 do livro que eu mandei, ó, Best-seller em Economia, arquivo enviado no grupo. Então, se pode ser preguiçoso, dá uma lida lá, tá bom? Que essa resposta está lá. Quais são os fatores que influenciam? Na realidade, eu quero aqui eu estou falando sobre a questão dos bens substitutivos, certo? A questão de bens de capitais, de orçamento, então tem um monte de coisa. Só que não coloca só isso. Coloque, aqui traz um monte de informação nessa página 54. Então, dá uma lida e faça um resumão aí sobre quais são os fatores que podem influenciar a elasticidade de demanda. Acho que você já tem noção de quais são, né? O que eu falei aqui atrás da oferta está até relacionado. Tem um monte de coisa que pode interferir. A questão de uma empresa, a receita de uma empresa, ela pode interferir numa elasticidade de demanda? Claro que pode. O meu salário pode interferir na elasticidade de demanda? Ou se pode. Certo? A questão da sazonalidade, se está na safra ou não, isso pode interferir? Claro que pode. Então, tem um monte de coisa que pode influenciar na elasticidade de preço e demanda, tá? Por que aí vem o ITC? Por que a elasticidade preço-demanda? Ah, lá. Por que a elasticidade preço-demanda de sal é próxima a zero? Você lembra que eu comecei a aula com um gráfico que tinha dado menos 0,5, é isso? Naquele exemplo lá que eu fiz. Por que essa elasticidade do sal é quase zero? Porque é aquilo que eu falei aquela hora, o sal, primeiro que ele é muito barato, né? E ele não tem bem substitutivo, substituto, né? Substitutível. E as pessoas precisam do sal, né? Então, quer dizer, mesmo que ele sofra um aumento, o sal é tão barato que esse orçamento ele é muito baixo, ou seja, não vai interferir em nada. Então, por isso que ela tem uma elasticidade quase nula. Bem próxima de zero, tipo menos 0,3, 0,5, esse tipo de resposta, tá? Por que a demanda é inelástica? Aumento do preço do produto devem elevar a receita total dos vendedores. Não entenderam nada, né? Vou ler de novo, porque eu li também que eu não... Porque quando a demanda é inelástica, inelástica é quando ela dá perto de zero, sim? Menos 0,5, menos 0,2, sei lá. Por que ela é considerada inelástica? Quando aumentos do preço de um produto devem elevar a receita total dos vendedores. Isso tem até a ver um pouquinho com aquilo que eu comentei, que eu coloquei naquela questão lá da multidisciplinar. Gente, pessoal, vocês concordam que se a receita total dos vendedores, se a receita dos vendedores aumentar,
o que vai acontecer? Se o preço do produto aumentar e a receita total dos vendedores vai aumentar, ele está perguntando por que ela é considerada inelástica? Ué, porque quando isso acontecer, você concorda que a demanda ela vai continuar a mesma? Ó, pensa Sim. comigo. Se a receita... vamos pensar na você, supondo que receita sua seja o seu salário. Tá. Se o seu salário aumentar, vamos falar assim que acho que é mais cotidiano para vocês. Se o seu salário aumentar e algum produto que você gosta aumentar, você vai continuar comprando? Sim. Vai. Por quê? Porque você está ganhando mais, então o seu poder aquisitivo dá conta daquele produto, certo? Uhum. Então, se o preço aumentar e você continuar comprando, concorda que esse preço, os consumidores eles vão acabar sendo... eles vão ser pouco sensíveis a esse aumento do preço? Para eles tanto faz, pode aumentar porque eu tenho grana para comprar? Mas eu sei que na realidade não é assim não, né? Então, mas se é uma coisa que você curte, ela teve um aumento de preço, mas a sua receita também está maior, você também está ganhando mais. Você vai continuar comprando, concorda? Então, a pergunta é, por que ela é inelástica? Quando aumenta preço, mas também aumenta a receita. Vai, por quê? Porque daí... a demanda continuará a mesma. Exatamente, eu não vou parar de comprar. Eu só vou parar de comprar se a minha demanda for o quê? Diferente. Se a minha receita estiver acontecendo o quê com ela, perdão? Diminuir. Se a minha receita diminuir, aí ela poderá ser elástica, porque daí a questão do preço vai fazer com que eu tenha uma queda na minha demanda, concorda? Então é uma análise, não tem cálculo, é só para você parar e pensar se você está entendendo a ideia da teoria aí, tá certo? Bom, beleza. Aí vem uma questão 4, que eu vou discutir ela com vocês aqui agora. Ela fala o seguinte: é uma questão lá do começo, quando a gente iniciou a demanda, tá? Eu falo aqui o seguinte: se ao preço de R$ 540 foram vendidas 30 calculadoras científicas, e se o fornecedor cobrar R$ 900, ele vai vender 90 calculadoras. Ó, se o preço é de 540, ele vende 30. Quando o preço for para 900, ele vende 90. A pergunta é, qual é a função que relaciona a quantidade e o preço de cada calculadora? Galera, a palavra-chave está aqui, ó. Cada calculadora. Qual que é o preço de cada calculadora? Ué, é só pegar 540 e dividir por quanto? Por 30, concorda? Quando 30 calculadoras não custaram 540? Então, quanto custa essas calculadoras? Eu fiz a conta aqui, ó. 540 dividido por 30 dá R$ 18 cada uma, fechou? Tá entendendo? Sim. 900 dividido por 90 dá R$ 10 cada uma, fechou? Então, você concorda que essa segunda... Quando ele forneceu 90 calculadoras por 900, ele fez mais barato as calculadoras, certo? Fez por R$ 10 cada um, enquanto aquele vendeu por 18. A pergunta é o seguinte: eu quero saber se isso é uma função demanda ou oferta, onde eu quero fazer uma relação entre quantidade e preço da calculadora. Bom, então vamos pensar comigo. Qual que é a quantidade da primeira parte ali? Quantas calculadoras tem aqui? 30. Qual é o preço dela? 18. Quantas calculadoras tem aqui? 90. Qual é o preço dela? É 10. Então, aqui eu escrevi, ó, variação do preço.
Quanto que o preço variou? Era 18, foi para 10. 18 menos 10 dá R$ 8, certo? Quanto que variou a quantidade? De 30 para 90, teve um... É que eu fiz assim, ó. 18 menos 10 e fiz 30 menos 90. Então, aqui deu negativo, fechou? Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Entendi. Tá, Uhum. muito bem. Aí, pessoal, aqui é a parada seguinte. Ó, eu nem vou cobrar tanta coisa assim. Eu nem quero tanto... É que esse exercício, não tem jeito de eu pular tudo isso. Eu tenho que fazer esse comentário com vocês. Mas por exemplo, na prova de vocês, eu vou dar praticamente esse gráfico pronto, certo? Ó. Ou se eu não der o gráfico, eu vou te dar isso aqui pronto, fechou? Ó, eu já vou te dar a função pronta. Bom, o que que eu preciso? Vocês não estão acostumados a... Os exercícios que vocês fizeram lá na atividade 5, nenhum vocês tiveram que achar a lei. Tiveram ou não? Não, né? Todos eu dava a função pronta, não é isso? Sim. Então, achar essa lei, essa é mais a parte da matemática mesmo. Entendeu? Então, eu vou dar uma sapiada aqui, mas de qualquer forma, eu não sei se o Jaime acho que vai entrar com vocês em demanda, tem mais uma aula, né? Mas como que eu acharia essa função demanda dado o gráfico, ok? Vocês não têm muito essa bagagem, eu acredito. Vocês não sabem, né? Aqui é um número 165, que está muito pequeno. E aqui é um R$ 22, tá bom? É um preço. Eu vou explicar aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Para achar essa função, ó, a função desse exercício é isso aqui, galera, ó. É QD igual menos 7,50D mais 1,65. Certo? Tudo certo? Por quê? Vocês não Sim. sabem? Vocês saberiam chegar nela? Não, né? Acho que não, né? Eu vou explicar, então, como que você chega nesse 7,5, ó. Você vai dividir a variação de um pelo outro. No caso, você tem que dividir a variação do que eu estou chamando aqui de eixo Y, que eu estou chamando o eixo Y aqui de quantidade. E o eixo X eu estou chamando de preço. Então, quando eu dividir 60 por 8, vai dar esse número 7,50, tá vendo? Negativo aqui, ó. Esse número é esse cara aqui. Captou? Ou não? Quer ver? Uma outra coisa que eu vou fazer com vocês. Esse silêncio me deixa desesperada. Não, mas deu para entender sim, professora. Agora eu vou falar uma coisa bem bonita para vocês terem sacadas, caso caiu uma questão assim. Mas acho que eu nem coloquei assim. Tá vendo? Quanto que tem esse resultado aqui? Quanto que tem esse pedaço? 165, né? Uhum. E esse pedaço não é 22? Sim. Cara, olha que bonito. Se você pegar esse número 165 e dividir por 22, ele dá exatamente quanto? Agora, professora, como que eu sei que esse sinal é negativo? Ah, isso você tem que saber, não te arrebento. Não é demanda? A curva não está descendo? Tem que ser Tá. negativo. Se é demanda, esse sinal tem que ser o quê? Negativo. Negativo. E da oferta positiva, né? E o da oferta, porque a oferta seria um trem saindo daqui, né? Aí seria positivo. Então, vocês estão entendendo que eu estou mais preocupada que você entenda esse gráfico, tá? Aliás, eu vou te dar a função e você faz uma análise do gráfico. Então, o que que acontece aqui? Aí, aqui eu fiz as contas e provei que esse número que eu estou te contando, que está pronto, ele vale 1,65. Eu também vou ensinar vocês, né? Vou dar uma força aí na aula de matemática aí, ó. Eu vou ensinar vocês como que faz essa ideia. Olha que fácil que é também. Vamos ver se vocês dão conta de entender bem aqui.
Aqui eu já achei o 7,5, então, tudo bem? Aí você vai escrever a função demanda, no caso. A função demanda, ela é menos 7,5 vezes um determinado preço, somado com um número aqui, que é esse. Estou entendendo que esse número que eu estou querendo é o 165? Eu estou querendo provar para você que ele é o 165. Aqui no texto, eu chamei de QD, quantidade demandada. E aqui eu tinha chamado de QT, quantidade total, tá? Mas desde que você saiba que aqui vai ter uma letra. Como que você sabe essa letra? Você vem aqui, ó. Qual é o preço? Escolhe um preço aqui, ó. Qual é o preço aqui? Não é 18? O preço dessa calculadora não é 18? Quantas Sim, calculadoras foram vendidas aqui? 30. Então você escolhe um ponto. Professor, e se eu pegasse o de baixo? Não tem problema, fala o de baixo. Qual é o preço da outra? 10. 10 a 1. E a quantidade da outra? 90. Tá. Vocês estão entendendo que você tem 2 pontos para escolher. Escolher. Eu, pessoal, peguei esse aqui, ó. Olha o que eu fiz, que interessante. Olha que bonito que é, que fácil. No lugar desse preço, eu troquei por que número? 18. No lugar dessa quantidade, eu troquei por quanto? Por 30. E fiz essa conta. 7,5 vezes 18 dá 135. Só que é negativo, concorda? Esse número negativo, quando eu passar para cá, não vai ficar positivo? Quando eu somar 30 com 135, quanto que dá? 165, ó. Que é o número que eu preciso aqui. Então, quando ele pergunta, essa curva é demanda ou oferta? Eu fiz a parte matemática, mas vamos supor, lendo o problema, se fosse do jeito que está perguntando aqui está mandando você fazer o gráfico? Não. Certo? Essa curva é da demanda ou da oferta? Eu fiz tudo completo. Ela é da demanda. Por quê? Justifique sua resposta. Como você poderia falar? Qual seria a tua justificativa? A tua justificativa está aqui. Quando o preço é 10, quando o preço era 18, tinha quantas pessoas querendo comprar? 30. Não é isso? Uhum. Quando o preço caiu para 10, aumentou a quantidade de pessoas querendo comprar? Aumentou. Sim. Então, se quando o preço caiu, aumentou a quantidade de pessoas, ou seja, aumentou a quantidade demandada, quando uma variável cai e a outra sobe, eu sei que isso é uma lei da demanda. Então, a justificativa, num problema desse, a hora que você leu e percebeu que quando o preço caiu, aumentou a quantidade, você já mata a charada que é demanda, certo? Não tem muito que você pensar. Tá certo? Então, essa é a sacada aí nesse problema. Mas, pessoal, eu não vou presta atenção, eu não vou cobrar de vocês tanto cálculo assim, tá bom? Eu não quero isso aqui. O que eu estou querendo é que você entenda, analisando a situação, que ela é uma demanda e que, de repente, você tiver que fazer um gráfico, você sabe fazer aqui, se eu te der isso pronto, tá bom? Fazer esse gráfico, você já sabe, né? Esse número é quanto? 165. Vem aqui, bota ele aqui. Como que você sabe que esse número é 22? Quem me ajuda? De onde surgiu esse número 22? É a quantidade máxima de valor. É o preço máximo, mas como que ele sai aqui É o dessa preço, conta? isso. Como que esse número surgiu? De onde ele veio? 165 dividido por quanto? Por 7,5. 7,5. Sempre assim. Eu tava fazendo a conta ainda aqui, professora. Ah, tá, mas sabia, né, que era isso. Professora, mas aqui é negativo. Não, você vai dividir por 7,5, porque esse número aqui, o preço é positivo, certo? Não faz sentido o preço ser negativo. Paula, que é aquilo que você perguntou para mim. É a hora que você troca aqui por zero, entendeu? Ó, quando você trocar aqui por zero,
Não vai ficar menos 7,5P mais 165? Sim. Quando você passar esse 7,5 para lá, ele vai... é que lá no teu era oferta, aqui é demanda, certo? Quando você passar esse 7,5 para lá, ele vai ficar positivo. E daí, Entendi. por isso que você divide e dá 22 reais o preço aqui. Que aqui é reais, é preço. 22 reais. Certo? Certo. Então, é isso aí. Muito bem. Deixa eu salvar essa bagaça aqui. Esse é o exercício 4, né? Da lista 4. Lista 4. Tá, eu dei a resposta aqui. É uma função demanda, pois, na medida que o preço cai de 18 para 10, a quantidade de calculadoras vendidas aumenta. Certo? Então, eu consigo detectar isso. Ok? Aí, aqui na questão 5, é o mesmo exercício que vai cobrar essa habilidade de achar a demanda e oferta, mas fica mais como, se vocês quiserem dar uma olhada em casa, mas eu não vou cobrar com tanto cálculo assim, tá bom, gente? Tudo bem? O que eu quero aqui é o seguinte, ó. Olhando essa tabela, olha, né? Isso aqui depois vocês podem dar uma espiada lá em casa, na sua casa, que é tudo que eu fiz lá na outra. O que eu tô querendo aqui é outras coisas. Olhando essa tabela, interprete ela para mim. Aqui é o preço, não é isso? Aqui é a demanda. E aqui é a oferta. Existe um momento nessa tabela que a demanda e a oferta têm o mesmo número? Não. Tem no 18, não é? Existe, existe um momento que a demanda e a oferta têm o mesmo número? Tem Tem. sim. Quem é? 18. Ah, então. Então, o que esse 18 significa? Que ele é o ponto De de equilíbrio. equilíbrio. Entendeu? Aqui, ó. Essa linha é a linha do equilíbrio. Porque pensa comigo. Aqui, o que está acontecendo com a demanda? Está caindo. Enquanto o preço, ó, não caiu. E o preço o quê? Aumentou. Ou você faz assim, que acho que é mais fácil, ó. Opa. Faz assim, quer ver? Aqui de 20 foi para 22, tá bom? Acho que fica mais fácil você pensar aqui, né? Ó. E de 20 foi para 22 e aqui de 80 foi para 60. Então, concorda que houve uma queda? O aumento está para baixo. Então, por isso que demanda tem sinal negativo, porque uma sobe e outra desce. Fechou? Agora eu vou fazer de azul. De 14 para 16, teve um aumento de 14 para 16, foi aqui, né? E de 60 para 80, ela teve um aumento também para baixo. As duas não estão no mesmo sentido? Por isso que ela é oferta, por isso que a oferta é positiva, é crescente. Na hora que eu for fazer o desenho da demanda vai, né, fazer isso. E o desenho da oferta vai fazer isso. E aí aqui, esse número representa que ele é o preço de quanto? De 100 reais, que leva em que quantidade? 18, ó. Entendeu? Capítulo? Então, aqui, pessoal, o que eu mais preciso que você interprete é isso aqui, ó. Olha, até estou o meu desenho aqui pronto, ó. Ó. Dá para enxergar? Olha lá. A azul é a demanda e a vermelha é a oferta, certo? Analisando aquela tabela, qual é o preço de equilíbrio? É os 100 reais que leva em que quantidade? Em 18. Aí se eu perguntar para você, o que acontece se o preço... não sei quem foi, acho que foi o Vinícius que estava perguntando isso, né, Vinícius? Que ainda estava com dificuldade em saber se tem excesso ou
Escassez. Isso. Então vamos pegar aqui um exemplo. Pega um número para frente do 100. O 100 é o nosso preço de equilíbrio. Supondo que você pegue, aqui não é R$280, ó, é o máximo. Vamos supor que você pegue R$200, tá bom? Uhum. Tá. Quando você pegar R$200, o que acontece quando você analisa essa reta? Você tem um ponto que está aqui e tem um ponto que está aqui, certo? Uhum. Tá. Aí, o teu ponto maior não está em cima da reta vermelha, que é a oferta? Sim. Então, esse pedaço indica que há o quê? Aqui. Uma escassez Do quê? de demanda. Ah, sim. Muito bem. Ou você fala que há uma escassez de demanda, né? Aham. Ou Porque você a pode demanda falar diminuiu. também que há um excesso de oferta, certo? Certo? Aham. É assim. Tem segredo. Então eu consigo responder de dois jeitos com o mesmo Mesma sentido. resposta. Você tem que ver se é um teste que o maluco vai pôr lá. Aham. Tá? Agora, vamos fazer uma análise. Eu peguei um ponto para frente do 100. Agora eu pego um para trás do 100. O que acontece? Supondo 80, certo? Supondo aqui 80. Se o preço for de 80, o que já acontece? Tem um ponto aqui e tem um ponto aqui, certo? Que seria tal da quantidade 1, quantidade 0, sei lá, e quantidade 1 aqui. Fechou? Então, quem que está por cima? Demanda. Agora, a demanda. Então, o que você poderia falar para mim? Que a demanda aumentou. E o preço Isso, então diminuiu. seria o quê? Um excesso do que agora? Um excesso de demanda e uma escassez de preço, de Do oferta. que X. Exatamente, ao contrário dessa aqui agora, uai. Agora veio um excesso de demanda e uma escassez, né, de oferta. Certo? Dá para entender? Uhum. Então essa é a parada, não tem segredo. Porque o ponto 100 não tem nem excesso nem escassez, porque é aquela hora que tá bom para todo mundo. Então eu tenho que ter em mente que escassez é demanda e excesso é oferta. Não concordo com você. Depende de como que tá a sua curva. Ó, de novo aqui. Se você olhar para esse ponto, a demanda não está por baixo? Sim. Então, ela tem uma escassez de demanda, porque ela está por baixo. Ah, verdade, verdade. Se você olhar nesse ponto, você tem o quê? Um excesso de oferta. Então, depende. Se você vai falar de escassez, você vai falar de excesso. Quando tem Aham. excesso de oferta, tem escassez de demanda. Vice-versa. Eu Do tenho que outro lado. analisar o gráfico para poder Tem que saber. analisar o gráfico, você não pode generalizar que hora é escassez e hora é excesso. Depende de como está a curva. Aham. Agora, claro que você pode generalizar, Vinícius, que quando você está com um gráfico com essa característica, todo ponto que ultrapassa o equilíbrio, essa fala é sempre verídica. E todo ponto que está para trás do equilíbrio, esse negócio de excesso da demanda e escassez de oferta também sempre vai acontecer, porque não vai mudar. Ok? Ok. Porque você pode olhar por esse desenho aqui, ó. Olha, esse é como se você fizer um monte de risco aqui, você observa que a oferta está sempre maior que a azul, ó. Por isso que há excesso de oferta.
Quando você fizer esses riscos aqui para trás, verde, ó, vou fazer verde. Aí você observa que qual é a curva que está sempre para cima? É a Demanda. demanda agora. Concorda? Uhum. Então, agora há excesso de demanda. E a oferta agora está por baixo. Porque observa que as retas trocam de papéis a partir desse ponto, né? Então, Eu vou ter sempre um desenho assim. Até aqui é o momento que elas se entrelaçam. Aqui está acontecendo um fato. Daqui para cá, os fatos invertem. Muda tudo. Né? uhum. Então eu posso generalizar só quando tá entre o ponto de equilíbrio. Quando é para Isso. menos, eu posso falar de um Ele é a minha jeito. peça. Aham, Ele é a minha peça para entendi. analisar. Certo? Aí, Certo. tanto é que o exercício pergunta aqui, ó, qual é o preço e a quantidade de equilíbrio? A gente já sabe, não precisaria fazer conta, porque está na tabela, concorda? Está aqui, ó. A tabela já mostra para nós que essa é a quantidade e o preço de equilíbrio. Certo? Que é onde bate igual. Mas aqui eu fiz a conta, ó. Aí eu mostrei que o preço é de 100 e logo a quantidade de 18, tanto na oferta como na demanda. Tá tudo explicadinho. Aí, Vinícius, olha a letra D. Suponha que tô falando Vinícius que ele perguntou bastante isso para mim, gente, tá? Mas é todo mundo aí. Eu nem sei quem tá na aula, falar a verdade. Eu sei que tava a Paula, a Andressa, já não sei quem sobreviveu, quem já foi. Tá só eu, professor. Eu tô aqui também. Não, tem 5 alunos. Andressa, Eu, a Só 3 Andressa e o alunos só. Vinícius. Tô aqui. a Andressa tá aí. Então, aí onde eu perdi aqui? Isso aí, gente, firme e forte. Tava na Olha D. lá, aí aqui, ó, pergunta assim: supondo que por qualquer razão o preço estivesse a R$ 80, haverá excesso de demanda ou excesso de oferta? Qual a sua dimensão em milhões de unidades? Neste caso, haverá pressão no mercado para o preço cair ou subir? Olha que pergunta bonita. Então vamos voltar no nosso desenho. R$ 80 não tá para cá? Tá. Tá, então R$ 80 há excesso do quê? Demanda e escassez de oferta. Isso, então vamos ver a resposta. Para o preço de R$ 80, haverá excesso de demanda, tendo em vista que o preço está abaixo do preço de equilíbrio, certo? Uhum. Logo, então vamos lá. Vamos pensar comigo, se está tendo excesso de demanda, o que vai, quando ele pergunta aqui? Haverá pressão no mercado para o preço cair ou subir? Aí tem que aumentar o preço, né? Pra poder igualar. Porque concorda que a oferta está sofrendo aqui? O preço está muito baixo e ele não está conseguindo produzir uma quantidade para ofertar. Claro que as pessoas querem comprar com preço baixo. Então, olha só, muito bom. Logo, o mercado referente ao produtor, que é o vendedor, que produtor e vendedor está relacionado a quem? Oferta, certo? Haverá uma pressão para quê? Para subir. Para aumentar o preço. Isso, muito bem, isso aí. Isso mesmo. Certo? E aqui, galera, ó, eu tenho uma questão aqui que algum lugar está pedindo. A B. A B fala assim: calcule a elasticidade, preço e demanda quando o preço for R$ 80. Está entendendo que agora agora é outra parada? Quando o preço for R$ 80, ele quer saber qual é a elasticidade. Tá, então a gente pode olhar aqui na tabela. Para fazer essa elasticidade, nós vamos seguir aquele padrão. Ele não quer esse preço aqui, ó, de 80? Ixi, não deu certo essa cor. Peraí. Ele quer esse preço aqui de 80. Para eu achar essa elasticidade, eu tenho que pegar ou um preço para cima ou um preço para baixo.
Como o preço de baixo é equilíbrio, eu vou pegar o de cima, tá certo? Então, escuta só aqui a parada. Ó que questão interessante. Deixa eu colocar aqui. Ó, vem comigo aqui. Ele quer uma elasticidade da demanda. Então, a oferta, nesse momento, não precisa pensar, tá bom? Nós vamos aqui. Pessoal, o que seria a ideia aqui? Se ele quer uma relação do número 80, aqui de 80 caiu para quanto? 60, 20. E de 20 foi para quanto? 22, 2. Então, isso. Olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu peguei a respostinha. Eu não uso muito esse símbolo aqui. A gente usa assim: porcentagem da variação da quantidade. Lembra que a quantidade lá era 20 e 22? Uhum. Então, quando aqui era 20 para 22, houve o quê? De 22 para 20, quando eu subtrair, houve uma queda, é isso? Ó, 20 menos 22, houve uma queda de 2 milhões, certo? Aham. Confere? De 20 para 22, houve uma queda. De 80 menos 60, vai dar 20 positivo, certo? Certo. Então, aqui, ó, 80 menos 60 dá 20. Vocês estão entendendo que isso é a variação do preço e a variação da quantidade? Ó, pessoal, o que é esse 2 milhões? Esses 2 milhões é a variação do quê? Da quantidade, certo? E esse 80 menos 60 é a variação de quem? Do preço. Ok? Então, o que seria aqui? Vamos chamar aqui, ó, de P0 e aqui seria P1. Fechou? Aqui, não, P não, quantidade, perdão. Aqui é quantidade, né? Desculpa, aqui é quantidade 0 e aqui é quantidade 1. Aqui embaixo, no 80, seria o quê? No 80 seria o P0 e no 60 seria o quê? P1. Vou jogar na fórmula. Qual que é a fórmula da elasticidade? A elasticidade, vamos fazer, ó, não é pegar a variação da quantidade, que dá menos 2. Ah, tá pronto aqui, ó. Menos 2 e dividir por quem? Não é pelo Q0? Quem é o Q0, não é 20? Então, eu pego menos 2 e divido por 20. O preço, eu vou pegar 80 menos 60, que dá 20, e vou dividir pelo preço inicial. Quem que é o preço inicial? Que é o 80. Vocês vão pegar a calculadora e vão fazer essa conta. 2 dividido por 20, vocês vão perceber que vai dar menos 0,10. Ó, eu não vou fazer nem do jeito que ele fez aqui, eu vou fazer do jeito que vocês vão fazer, certo? Vocês vão fazer assim, eu acho. 0,1. Isso, 0,1. 2 dividido por 8 dá 0,4. É isso, né? É. 0,4. Tudo bem? Aham. É. Não, professora, Não, o que eu é fiz errado? 0,25. No Não, é 0,4. 1 quarto, perdão. É verdade, isso que eu tô vendo. Eu fiz alguma conta errada. 2 oitavos é 1 quarto. E 1 quarto é 0,25. Isso. É 0,25, é isso? Isso. Tá. Aí quanto que dá 0,1 dividido por 0,25? Faz aí. Tem que dar aquele número ali. 0,4. Tá certo? Dá menos 0,4. Show. Isso, que é o jeito que acho que vocês iam fazer. Vamos fazer uma análise agora. Então, essa conta nossa deu menos 0,4. Isso aqui não é a nossa elasticidade? Ela é inelástica ou elástica? Inelástica. Ela é inelástica. Inelástica significa que... Abaixo de 0. Abaixo de 0, então significa que os consumidores não estão muito ligados. Se o preço subir, eles vão continuar comprando de boa, certo?
Uhum. Muito bom. Vamos falar, fala para mim qual seria a sua interpretação nesse problema. Hum, Qual seria? Vamos lá, estou esperando. Vai lá, fala com as palavras de vocês. O que é o 0,25? O 0,25 não é a queda do preço? Isso. Então, a 25%. resposta seria o quê? Quando o preço sofre uma queda de De 25%, 25%. significa o quê? Um Que eu aumento tenho de que 10. multiplicar isso por menos 0,4. Então, quando o preço cai 0,25, quando o preço cai 25%, significa que as pessoas deixam de querer o produto Em em quanto? 10%. Só 10% deixa de querer. Concorda que a queda do preço é mais forte do que a questão da procura? Por isso que ela é inelástica? Aham. Ou seja, pensa ao contrário. Se o preço subir 25%, significa que somente 10% deixa de comprar. Entendeu que eu posso pensar o contrário também? Não tem problema se você interpretar o contrário. Se o preço cair, se o preço aumentar 25%, tem 10% a menos de pessoas querendo comprar. Se a gente for ver, o preço aumentou até bem, 25%. Só que as pessoas não estão muito aí, não. Elas vão continuar comprando. Por isso que isso aqui está perto de zero, porque 0,4 ela é super inelástica. Né? As pessoas não estão sensíveis a esse preço. Então, é isso aí, galera. Essa é a parada aí. Ok? Então, assim, essa aula eu quis fazer a correção para ficar um pouco mais forte aí as ideias, tá? Então, seria isso. Então, a semana que vem, eu vou fazer um apanhadão de tudo, certo? Algumas questões aí, teóricas e análise de gráfico, como um treino mesmo aí pra gente. Tipo um simulado, ok? Ok. Tá bom? Ok. Então, a semana que vem a gente tá junto aí. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, Dúvida? você não disponibilizou a aula da semana passada no Não? e-mail? Não, você não mandou para mim. Ah, é? Uhum. Ai, agora eu tô preocupada. Onde que tá essa aula? Onde que eu acho essa aula? Parece que teve aluno que pediu essa aula. Paula, peraí, deixa eu entrar no meu e-mail aqui que a gente já vê agora. É porque aí pede permissão, sabe? Eu não sei como que faz. O que eu fiz aquele dia mesmo com você? Você mandou no meu e-mail, aí eu consegui abrir. Porém, eu mando pro pessoal, o pessoal não consegue abrir. Precisa ter permissão. Eu não tô entendendo nada. Mas ela Então eu vou conseguiu fazer o perguntar seguinte. pra mim. Faz assim, Paula. Então, eu achei que eu tivesse. Eu vou salvar ela no YouTube, então. Ah, tá bom. Daí Bem aí você melhor. consegue abrir. Porque, ó, que dia que foi semana passada? 19? Não foi. Peraí, deixa eu ver. Sim. Ah, foi 19? Então, porque, ó, Que isso que eu foi o tô dia da achando. entrega do trabalho. Tem Ah, é aluno. verdade. Ó, tem aluno que pediu, vamos ver aqui. Tem aluno que pediu para mim. Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim. Então, é essa aula aqui, ó. Aham. Vixe, Maria, tagarela falando agora aqui. Ó, então, é essa aula aqui. Quem mais? Você acha que é preciso, então, colocar no YouTube ou dá para mandar por aqui, Paula? Ah, eu acho que aí facilita pros outros ver também, né? Se não for incômodo pra você. Não, não. Ó, tô mandando para você aqui, Aham. mas aí eu vou tentar fazer isso aí, que quem me ajuda a fazer isso aí é meu filho, porque eu não sei fazer, não. Tá bom. Ele que é meu assessor nessa parte. Eu falo, filho, coloque esse vídeo no YouTube, pelo amor de Deus. Daí eu mando o link para os alunos. Porque, pelo amor de Deus, essas coisas que a gente não fazia, teve que
Se começar a adaptar. fazer, né? Porque a gente tem que... Mas essa parte eu não aprendi, não. É um negócio de puxa pra cá e manda pra lá e faz não sei o quê. Confusão. Né, Vinícius? Só por É Jesus, complicado, né, hein? Só por Vamos Deus. ver. Só por Deus. Olha. Ô, Paulo, eu acho que eu mandei. Se você quiser depois tentar abrir, eu já libero para você, que eu acho que eu tenho que autorizar. Mas eu vou tentar postar lá no YouTube, fazer o link lá do YouTube. Tá bom, Tá bom deixa então, eu... galera? Uhum. Tá bom então, né, Jó? Eu achei que a gente ia terminar mais cedo a aula. Eu tô travadinha na minha coluna, gente. Sem noção, que dor que eu tô. Olha, que desgraceira que é ficar sentado nessa cadeira aqui. Ai, É que saudade. complicado, hein? Que saudade de uma lousa, Vinícius do céu. Saudade de um pó de giz. Nossa, pó de giz é pra matar, hein? Ai, eu tô com saudade. Ai, gente. Então tá bom, pessoal. Falou então, os 3 sobreviventes. Um beijo pra vocês, tá? Professora, né? Merece um pontinho, né? Você vai querer mas meu você quer o quê, Vinícius? Você anda fechando com 10, a Paula com 10. O que mais você quer? Faz você chorar, Vinícius. Quero fechar com 11. Igual Né, Paula? na Né? diética, professora. Na diética eu tô fechando